Olá, vamos continuar, né, nosso curso de rede de comunicação industrial. A gente está na parte de rede de computadores, focado em automação. E no contexto que a gente viu nas últimas duas aulas, a gente falando sobre a parte teórica da camada de transporte, né? Depois a gente falou sobre a parte teórica do TCP e o DP. E agora a gente vai ver a interface dessa camada com a camada de aplicação por meio da programação em Socket, né, com Socket. E a gente vai usar um exemplo aqui usando Python. Ah, Bom, nossos principais objetivos aqui, né, seriam aplicar os conceitos que a gente viu da camada de transporte e a nível de aplicação. Então, o objetivo dessa aula é a gente chegar ao ponto de desenvolver um programa básico e explorar os aspectos conceituais, né, e teóricos na prática, usando a pilha TCP/IP, né? Com isso a gente também vai aproveitar e revisar algumas características do TCP e o DP, vendo na prática como é de fato a diferença, né? E vamos apresentar alguns exemplos aí sobre a programação e o funcionamento da biblioteca Socket no Python. Bom, como a gente viu na aula anterior, a comunicação da camada de transporte ela garante a comunicação fim a fim entre processos. Então, quando a gente fala de transporte, nós estamos falando da comunicação entre o processo cliente e o processo servidor, e vice-versa. A identificação unitária, de um para um, aí, né? Quando a gente viu essa parte, a gente viu que os processos eles se identificam na rede por meio da porta, né? Então, cada processo conecta numa porta e aí, endereçando uma requisição para uma determinada porta, eu consigo transmitir informação para um determinado programa em execução, para um determinado processo. E a gente viu o DP, né, que basicamente ele não é orientado à conexão, não é confiável e é utilizado por aplicações orientadas à mensagem. O que significa isso? Significa que você vai ter que definir o tamanho da informação que vai mandar e você, como aplicação, como desenvolvedor, como programador, tem que gerenciar se essa quantidade de bytes ou de bits ou de, enfim, strings chegou ou não chegou. Então esse passa a ser um problema da aplicação, né? O controle de erro é responsabilidade do programador, da aplicação. E os processos são identificados pelo número da porta, né, que vai de 1 a 65.536, se não me engano. São 16 bits, né, sendo que as portas abaixo de 1024 elas são dedicadas para serviços padronizados pela IANA. Né? Então, geralmente a gente faz um corte aí em mil e pouco, e portas altas, ou seja, as portas que podem ser alocadas para os clientes são portas aleatórias, já os servidores têm que escutar em portas específicas, né? Porque eles vão receber a requisição dos clientes. Já o TCP, ele é orientado à conexão. A conexão é confiável, né? Você estabelece todo o gerenciamento do erro da transmissão é feito pela camada de transporte. A nível de aplicação, o desenvolvedor não se preocupa com erros de transmissão, nem congestionamento, enfim. É baseado em fluxo de byte, né? Stream de bytes. Então, basicamente, vem uma rajada de byte, os bytes eles chegam sempre em ordem, né? E sempre chegam, né? Tem essa garantia. Da mesma forma que o TCP, ele se identifica com portas, né? E as portas baixas de serviço são sempre utilizadas com nível de privilégio alto, ou seja, se você for iniciar um serviço no seu computador e ele for conectar numa porta baixa, né? Numa porta abaixo de 1024, você vai precisar estar com privilégio de administrador, por exemplo. Bom, e aí está a organização das portas, né? Enfim, acima ali de 40 mil ali são as portas usadas de maneira dinâmica, né? Bom, agora, o que vem a ser um socket? A gente falou na parte teórica que o socket era uma estrutura de dados baseada no IP, no protocolo e na porta.
Beleza, é uma estrutura de dados, é uma variável, logo o socket ele fica fisicamente, vamos dizer assim, lá na memória, né, de alguma forma. Mas do ponto de vista lógico, o socket ele é um endpoint, ou seja, ele é um ponto final onde você acopla tua aplicação para a tua aplicação falar em rede. Então, fazendo uma analogia, a gente tem um socket aí também, um socket, né, um socket de uma tomada, qualquer socket aí que você, poderia ser uma lâmpada, poderia ser, enfim, qualquer coisa que você acopla. A tomada desse ponto de vista também é o endpoint, né? É o ponto final onde você sabe que tem energia. Você plugou ali tua cafeteira, a tua cafeteira funciona. Ela consome energia da rede elétrica, né? Abstraindo toda a infraestrutura da rede elétrica, da transmissão da rede elétrica, enfim. A tomada é um endpoint. Da mesma forma, a gente tem o socket. O socket nada mais é que uma estrutura abstrata, ou seja, ela no final das contas, é variável, é um conjunto de variáveis de memória, porém que está associada com um endpoint da aplicação na rede. Então, toda aplicação, quando vai se conectar na rede, ela tem que se conectar num endpoint, ou seja, num socket. Então, a tomada está para a rede elétrica, como o socket está para a internet, ok? E aí o seu serviço se conecta ali e, a partir desse momento, utiliza aí da conectividade da internet. Mas como o socket é uma estrutura de dados, né, ele é basicamente composto por três informações, como a gente já viu. O IP, né, que pode ser, dependendo de qual você escolher, ele pode ser IPv4 ou pode ser IPv4 ou IPv6. O protocolo TCP ou UDP e a porta, né, até 65.000, acho que é 536, talvez esse número que eu não... Enfim, até 65.000 e uns quebrados. Essas três informações caracterizam o socket. Então, para cada porta, então eu posso usar a porta 1000 UDP no IP. Então, se eu fizer, por exemplo, esse socket aqui, né? Vamos dizer que eu tenho o IP 192.168. Não, 168.1, falando na aplicação local, né? Ponto 1. Se eu tenho aqui para esse IP na porta 80, se eu estou usando o protocolo TCP, isso aqui é um socket. Caracteriza o socket. Agora, eu posso pegar e também criar um outro socket na porta, usando o protocolo UDP, o mesmo IP, né, na mesma interface de rede. Porta 80. Esse aqui é um outro socket. Ok? Então, se eu trocar o IP, eu posso usar a porta 80. Então, enfim, vamos supor que você tem um computador, né? E esse computador tem duas placas de rede. Essa placa de rede aqui tem o IP 200.123. E essa placa de rede aqui tem o IP 201.0.0.0. Ficou bem organizado aqui, tá vendo? Bom, são dois IPs diferentes. Eu posso usar aqui a pilha TCP e porta 80, porta 80. Se eu colocar dois servidores aqui, um para escutar em TCP 200, pontinho aqui não rola direito. 2, 3, porta 80. É um socket diferente de TCP 201.0.0. Aqui tem que ser 1, né? Vou botar 1 aqui. 1,
2.80. Então, veja, 2 sockets na mesma máquina usando IPs diferentes. Então, dependendo da combinação, agora, dado uma combinação, você não pode ter 2 aplicações escutando o mesmo socket. Cada aplicação escuta em um socket apenas, ok? Então, aqui eu poderia ter 2 aplicações, uma nesse socket e outra nesse socket, porque os sockets são diferentes. Tá claro? Dúvidas, mandem lá no Slack ou no comentário aí, né? Deixa eu limpar aqui. Bom, então, deixa eu limpar aqui também, ficou meio zoadinho. Bom, então, como o socket ele funciona aqui, ó, ele é nada mais, nada menos que... Opa, deixa eu apagar. Ó, o socket, ele acopla a nossa aplicação então, do socket para cima. Então, se a gente cortar aqui, ó, aqui é responsabilidade do programador. Daqui para baixo é responsabilidade do sistema operacional. Então, toda a multiplexação da comunicação, a alocação, liberação e desalocação das portas, associação com os buffers e com o IP, enfim, isso vai ser do sistema operacional. Eventualmente, o socket ele vai estar associado a uma biblioteca de uma linguagem de programação associado a um sistema operacional. Então, você precisa pegar a biblioteca adequada de socket para o sistema operacional que você está usando. A biblioteca de socket que roda no Unix, no Mac ou no Unix em geral é diferente da biblioteca socket que funciona no Windows. Porque o socket ele vai ser uma biblioteca, ok? Que vai se comunicar aqui, ó, com o sistema operacional. E vai externalizar aqui para o usuário funções que o desenvolvedor vai poder usar, como por exemplo, quem já programou em C tem a stdio, né? A stdio fornece ao usuário a possibilidade de escrever na tela, né? Então, a biblioteca socket de C vai permitir, vai externalizar aqui várias aplicações, várias funções para o desenvolvedor usar e conectar a aplicação dele na rede. Então, do ponto de vista de programação, socket é uma biblioteca. E aí você basicamente tem que aprender a programar com essa biblioteca e com isso você vai programar no mais baixo nível da rede, ou seja, nível de aplicação em rede em pilha TCP, o nível mais baixo é a programação direta com socket. Ok? Existem topologias, né, comunicações que utilizam da comunicação cliente-servidor e montam outras topologias, né? Então, basicamente, a primitiva básica de comunicação em rede TCP/IP é via biblioteca de socket. Uma visão conceitual, né, do socket é basicamente essa: é um endpoint, né, que vai disponibilizar funções para o programador, ó. Então, a função send-to, a função create, a função socket, que cria o socket, né? Cria esse descritor aqui, ó, que faz o bind, né? O bind é essa ligação entre o descritor e o número da porta, né? Para identificação unívoca aqui, né? Funções para tirar informação. Lembra lá do que a gente viu que na primeira aula de conceitos que a gente viu que a aplicação ela pode ir lá e coletar, fazer pool de requisições para esvaziar a fila. Então, um exemplo é a função receive from. Receive from, ela vem aqui e esvazia esse buffer da camada do socket aqui, né, que é alimentada aqui pelo sistema operacional, né, pela pilha de transporte. E da mesma forma, send to não manda diretamente lá para... Quando você usa a função send to a nível de programação, na verdade você está escrevendo num buffer que vai ser consumido pela camada de transporte do sistema operacional.
ok? Então, do ponto de vista de programação, a biblioteca socket ela vê essas funções. E aí, conhecendo essas funções, você, olhando lá, né, o manual das funções, você programa aplicações em rede de uma maneira bem tranquila. Bom, existem dois tipos de socket, né, nas bibliotecas. A gente vai chamar e a gente vai ver o nome SockStream, que está associado com o TCP. Lembra que o TCP é uma stream de bytes? Por isso o nome que se convencionou desse tipo de socket, do socket TCP, é SockStream. Ele faz tudo o que a gente conhece do TCP, né? Entrega confiável, entrega em ordem, orientada à conexão e é bidirecional. Uma vez que você estabelece a comunicação, ela acontece nos dois sentidos durante aquela sessão. Já o outro tipo de socket é o socket datagram, ou DGRAM, que também é conhecido, né, as known como UDP, sem entrega confiável, sem ordem definida, sem conexão e é direcional. Você manda uma requisição, manda outra requisição, manda a requisição e assim vai. Então, fazendo um exemplo aqui do SockStream, né, se o Bob fala com, eu acho que é o Steve, né, se não me engano, o nome desse aqui, deve ser Steve, eu acho que é o Steve. O Bob aqui está mandando um hello pro Steve. Eu acho que é o Steve mesmo. E aí, ele usou SockStream. Então, essa mensagem hello que ele escreveu, ela vai com byte a byte na sequência, né? Então, nesse caso aqui, foi na forma big end, né? O byte mais significativo foi na frente. E você tem a garantia que vai chegar em ordem. Se fosse datagrama, o programador, no caso o Bob, teria que definir uma mensagem com, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes e mandá-la de uma vez. E lá do outro lado, torcer para a aplicação do Steve conseguir pegar isso e rezar para estar tudo certo. Bom, então tá claro a diferença entre mensagem. A mensagem aqui é o todo. Então, basicamente a aplicação aloca uma quantidade de memória e transmite aquilo de uma vez só. É papel do programador verificar ou checar ou tratar os erros. Então, todo o controle de fluxo, todo o controle de sessão, todo o controle de erro é feito a nível do programador, da aplicação. Por isso que a mensagem ela é tratada nesse, vamos dizer assim, em bloco, né? Já no TCP, não. No TCP você manda uma sequência de bytes, a sequência de bytes chega ordenada. Inclusive, se tivesse outros trechos de texto, né? Aqui é o hello, how are you? Essas duas mensagens a aplicação teria que separar com a marcação para identificar a chegada delas do outro lado, porque elas vão chegar na sequência que elas foram transmitidas, no tempo que elas foram transmitidas. Bom, dentro da pilha TCP a gente já viu que a organização, a arquitetura de comunicação, ela é cliente-servidor. Então, a nível da aplicação, um tem o papel de servir e o outro tem o papel de ser o cliente, né, que vai gerar a requisição. Bom, o servidor, a gente diz que ele é passivo. Por quê? Porque na inicialização, que a gente vai ver na sequência, ele inicia, ele entra num loop contínuo e sempre fica ligado. O servidor nunca desliga. A princípio, a gente sempre deseja que o servidor nunca caia, né? Por isso que a gente tem tantos data centers aí com alta disponibilidade na internet, porque os serviços em rede têm que ficar ligados o tempo todo. Mas uma vez ligado, o serviço ele fica passivo, ele fica em silêncio, ele só fica escutando no socket para ver se vem alguma requisição para ele responder. Então, o servidor ele tem essa característica, ele liga. Então, para ter uma comunicação, primeiro o servidor tem que estar ligado, claro. Ele tem que estar escutando numa porta que o cliente conheça, porque senão o cliente nunca vai mandar uma requisição para aquela porta. Então, o servidor tem que estar ligado e a porta tem que ser conhecida. E está aberta, claro, liberado, não tem nenhum bloqueio. Já o cliente, de posse da informação do IP e da porta e do protocolo do servidor, ele inicia a conexão, ele é o ativo. Ele vai lá e começa a mandar, ele começa a botar byte na rede.
Então, o primeiro a iniciar é o servidor, mas o primeiro a botar informação na rede é o cliente, porque ele é ativo. E aí ele vai escolher uma porta aleatória lá das portas altas e vai iniciar a requisição. E aí ele inicia o processo da transmissão. Então essa é a diferença. O cliente é ativo, ele inicia a requisição, o servidor é passivo, ele inicia e fica escutando por requisições para respondê-las. Essa é a diferença e essa é a estrutura básica de uma arquitetura de comunicação TCP/IP. Todas as outras estruturas derivam delas. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma aplicação cliente e servidor, a gente espera que o cliente starte conexão e o servidor responda, ok? Sendo TCP ou UDP. A diferença é que qual é o nível da complexidade da aplicação. Isso aqui é aplicação cliente-servidor. Do ponto de vista, por exemplo, quando a gente vai baixar arquivos, por exemplo, a gente já trabalhou numa arquitetura peer-to-peer. Então, o que é a arquitetura peer-to-peer? O cliente, ele também é servidor. Ele tem 2 sockets iniciados. E aí, ele usa um para coletar informação com o servidor remoto e outro socketzinho para... Então, eu tenho um canal dedicado, como se fosse um canal de transmissão e um canal de recepção. E isso a gente monta a topologia de aplicação peer-to-peer. Ok? Então, peer-to-peer, por exemplo, quando você vai baixar um conteúdo, né, você tem os feeds e os seeds. Então, ao mesmo tempo que você está baixando o conteúdo, sendo cliente, né, de um determinado computador, você pode estar servindo o outro em comunicações um para um, ponto a ponto. Outra arquitetura, né, outro exemplo de arquitetura de comunicação que a gente pode usar cliente-servidor é a que a gente conhece como Publish Subscriber. Então, qual que é a ideia? Você tem lá os publicadores, né, por exemplo, o jornal, sei lá, Folha de São Paulo, a Gazeta, enfim, Tribuna, eles seriam os publicadores, ok? Só que essa arquitetura ela é voltada quando você tem muitos dispositivos. E aí quando você tem muitos dispositivos, né, eu vou ilustrar um dispositivo aqui. Esse aqui é um dispositivo, vários dispositivos aqui, ó. Se eu fosse ter comunicação de todos para todos, você teria aí um volume de informação muito alto e desnecessário. Muitas vezes aí eventualmente o número 1 aqui, ó, ele só quer informação aqui do 6. Então o que acontece? Esse cara aqui, ele cria um tópico, né, aqui dentro, e ele vai lá e publica. Toda vez que ele tiver informação, ele vai lá e publica um tópico. Como se fosse aqueles anúncios, né? Que a gente fazia, quero anunciar um carro, anuncio o meu serviço, anuncio não sei o quê. Então eu vou lá e publico no tópico. Esse cara, ele resolve assinar o meu tópico. Ele assina o meu tópico. E a partir do momento, toda vez que eu publicar, eu recebo a informação daquele usuário, né? Como o Twitter, né? Você tem lá os seus seguidores, toda vez que aquele cara publica, você recebe a notícia deles. Essa arquitetura, você pode assinar, por exemplo, mais de um tópico de mais de um publicador, né? E aí você consome, no caso aqui, um consome de 2 caras. Toda vez que esses caras geram informação, essa informação pelo broker, né? Que é esse cara aqui do meio, né? Pelo broker, ela chega no... Agora, o que é essa topologia? Nada mais é do que um arranjo aqui, ó, cliente, servidor, cliente, servidor, cliente, servidor. Então eu tenho uma aplicação centralizadora que é o broker, que ele monta uma série de comunicações com os clientes e ali ele marca ele cria a estrutura de tópico e fica gerenciando as requisições e as entregas. Essa comunicação aqui é muito comum, que o pessoal usa a internet das coisas, né?
Tem uma aplicação, um broker muito comum que é o MQTT, uma aplicação que você starta e ela funciona dessa forma. Ela define por exemplo, os dispositivos começam a gerar, por exemplo, você poderia utilizar em estrutura de comunicação e controle, né? Os instrumentos de sensoriamento geram tópicos, né? E aí os dispositivos de controle e atuação leem os tópicos e aplicam ali o controle e aí devolvem outros tópicos que certos instrumentos só podem consumir. O grande risco do broker é se o broker cair, cai tudo, né? Para todas as comunicações. Então você tem que ter algum nível de redundância do broker aí. Porém, é uma vantagem porque você centraliza a complexidade num ponto só. E aí as extremidades ficam extremamente simples, né? Então esses são exemplos de arquitetura de aplicação, né? Cliente-servidor, e tudo é feito usando cliente-servidor, que é a camada, por isso que o pessoal chama de camada mais baixa, né? Você tem várias estruturas, várias bibliotecas, inclusive, que abstraem esqueci o termo agora, o framework ele gera outras notações, enfim, daqui a pouco eu lembro o termo. Mas você passa a ter estruturas de programação mais abstratas que lá embaixo, no frigir lá dos ovos, ela está usando o socket, ok? Então a gente está vendo como é que funciona o socket, que é o baixo nível aí desse mundo de comunicação em internet. Bom, considerando então a biblioteca socket numa aplicação UDP, eu vou usar o socket do tipo datagram para criar o UDP, beleza? E aí repara, esse socket, primeiro eu tenho que ligar ao servidor, certo? Sem servidor o cliente não funciona. Então o servidor inicia, escolhe uma porta baixa, faz o binding. O que é o binding? O binding é essa ligação aqui, ó. Ele liga o socket numa porta do sistema operacional lá na camada de transporte. Então ele faz o bind, ou seja, ele faz a ligação da porta lá que foi escolhida, definida lá pelo programador do servidor, e a partir daí ele já está numa condição pronta, ou seja, ele já entra no estado receive from, que seria o equivalente ao listen, mas não, no DP não tem listen porque não tem estado. Eu basicamente fico apto a receber informação, mensagens. A quantidade de informação que eu vou receber por vez é definida pelo programador da aplicação. Então, tanto o cliente e o servidor tem que saber qual é o tamanho da mensagem aí que vai ser mandada para ele poder saber quanto tempo vai demorar para ele ler toda a mensagem. Por isso que lembra que toda a complexidade aqui fica para a aplicação. Se a complexidade subiu para a aplicação, o transporte vai ser sempre bem simples. O cliente ele faz a mesma coisa, ele cria o socket, ou seja, cria o descritor, faz o bind com a porta e ele é ativo, né? Se ele é ativo, a diferença, ele começa com send to, então ele já tem que ter alguma coisa para mandar, ele manda. Enquanto ele está recebendo essa informação, o socket ele fica bloqueado. A partir do momento que ele recebeu, ele pode gerar uma nova requisição de devolução caso o cliente fique em seguida no receive from para tentar pegar uma resposta. Mas essa transmissão e essa requisição, elas são independentes. Ok? Aqui a gente tem um exemplo de um servidor em Python. Então, veja aqui, aqui em cima, eu tenho a minha biblioteca socket sendo importada. Então, você tem que ir lá instalar a tua biblioteca socket. E aí ele definiu duas variáveis aqui, uma que está vazia, que é o host, que entraria o IP do servidor, que teria que ser definido, e a porta do servidor foi definida aqui na aplicação, ele está usando a porta 5000. E aí ele vai lá e cria um objeto, porque Python, né, orienta tudo objeto, tudo bem, enfim, o que é o objeto? É uma estrutura de dados abstrata que cria uma coisa. Então a partir desse momento o DP na nossa mente tem que representar o endereço do socket, que é uma posição de memória. Então, logo o socket, está vendo? Ele está na memória. Então, usando aqui, ele cria, e ele basicamente ele passa esse parâmetro. Se a gente olhar lá no manual, a gente vai ver que esse AF INET aqui, ele determina que é um socket IPv4.
Se o socket for IPv6, já é um outro socket, porque daí eu já estou usando outra pilha, né? Então eu posso utilizar dois sockets na mesma porta em IPs diferentes, né? Porque eu troquei o IP. Um vai ser no IP IPv4, outro vai ser no IP IPv6. É outra combinação. E aqui, ó, eu estou vendo que eu estou configurando um UDP. Beleza? A partir daí, né, ele criou a estrutura aqui, o host porta, e ele fez o bind. Ó. Ele associou o host na porta lá. Ele usou o método bind. E, enquanto true, ele fica aguardando uma mensagem de 1024 bytes. Quando chega, ele simplesmente escreve na tela o que chegou. Só isso, ele não responde nada. E no final ele vai lá e libera o objeto aqui, fecha a conexão. Como é que é o cliente? Ó? O cliente, a estrutura é bem parecida. Ó. Aqui ele já botou a porta, né? No servidor aqui o cliente tem que saber a porta. Essa porta aqui, ó, é o endereço do servidor, porque lembra, é o cliente que inicia, então ele tem que saber qual que é a porta que ele vai escutar. No caso do servidor, esse endereço é importante para saber em qual IP o socket vai fazer o bind. Aqui é para saber onde está o meu servidor, ok? Então, ó, daí ele pega aqui o servidor, a gente viu que o servidor está na porta 5000, ele cria o socket igualzinho, e aí ele escreve uma mensagem e pega o que o usuário digitar aqui, ó. Enquanto a mensagem não tiver esse aqui é um código ASCII, se não me engano, é um Ctrl X, aqui ó, Ctrl X, ele basicamente ele gera esse código aqui, ó, hexa18, que é cancel. Enquanto o usuário não digitar Ctrl X, ele vai pegar toda aquela informação até o limite, e aí ele tem que saber que tem que ser um limite de máximo 1024 caracteres ASCII, né? Uma vez que ele terminou de pegar toda essa mensagem que o usuário escreveu, tá vendo aí a noção de mensagem? É tudo que o usuário escreveu. Ele vai pegar aquilo, pum, e vai jogar lá o send to de uma vez pro servidor. E vai sair. Ok? Enquanto o usuário for escrevendo e não digitar Ctrl C e não estourar o buffer de 1024, ele vai ficar nesse loop. Ó. Então tá vendo aqui, ó, enquanto você pode escrever lá mensagens e ele vai pegando essas mensagens e vai mandando para o servidor, beleza? Aí tem que ver quanto o raw input pega por vez, mas deve ser uma linha, né, que eu acho que é 1024. Então ele vai mandando a mensagem e ficou associado, se não me engano, tá, a uma linha. Essa é a noção da nossa mensagem. Lembra lá quando eu mostrei que o Bob mandando para o Steve uma mensagem? É esse tudo que é mandado e gerenciado pela aplicação. Bom, quando a gente viu o TCP, a gente viu que o TCP é bem mais complexo, né? Ele tem o estado de fechado, onde ele não aceita a conexão, o estado de listen, onde o servidor fica esperando requisições, e o estado estabelecido, as três principais aqui, que é quando a comunicação acontece e você tem transferência de dados entre cliente e servidor. Então, quando o processo, as funções para um servidor, esqueci de querer aqui, quando um servidor vai iniciar usando, então a biblioteca é a mesma, eu vou continuar usando a biblioteca socket. Só que nessa biblioteca eu vou usar agora o tipo de dados sockstream. E aí eu vou ter essa sequência aqui se eu for um servidor. Ó. Eu vou criar o socket, vou fazer o bind, ou seja, vou associar ele para uma porta, e depois eu vou para o estado de listen. Então tem uma função que é ficar escutando por bytes. Uma vez que o servidor está listen, ele fica nesse estado até aparecer um cliente. O cliente ele cria um socket, ok? Implicitamente ele faz o bind, então a própria criação do socket vai escolher uma porta aleatória lá alta e vai associar esse cliente nessa porta, porque
como o cliente ele inicia a conexão, a informação da porta de origem já vai na conexão. Ele não precisa estar conhecida pelo servidor, porque o servidor vai receber a requisição com a porta de origem da requisição. Então ele devolve a resposta naquela porta de origem. Então essa porta de origem pode ser qualquer uma. Uma vez que fez o bind implícito ali, né, ele chama a função connect. Então o cliente, cadê o cliente? O cliente ele já tem que saber qual que é o IP e a porta do servidor. Porque aqui no Connect ele estabelece a conexão. Enquanto a conexão estiver lá mudando de transição, ela fica bloqueada, beleza? Estabeleceu a conexão, ó. Aí nesse momento o cliente pode mandar comando de escrita, gerar requisições e pegar as respostas até um momento que alguém lá define, o cliente ou o servidor, o fim da transmissão e desaloca todos esses buffers que foram criados no sistema operacional. Então aqui a gente tem um exemplo de um servidor em Python, né? O host que ele vai... aqui entraria o IP da interface que ele vai se associar. Então, por exemplo, se eu quiser associar, se eu não me engano, um socket com todas as portas de rede, com todos os IPs, eu ponho o IP aqui, ó, 0.0.0.0. E aí esse socket ele vai criar um socket para cada interface de rede. Então eu tenho que associar o meu servidor num IP, porque é naquele IP que ele vai escutar a requisição. E aí você preenche o IP aqui que o seu servidor vai fazer o bind, né? Depois a porta, né, onde ele vai ficar escutando, e aí você chama a função. A única mudança agora, ó, continua IPv4, né, ó, IPv4, e agora, ó, SockStream, que quer dizer TCP. E como é que eu sei? Então, ó, ele pega aqui, faz o bind, né, agora ele de fato acoplou a aplicação na rede, e aqui ele entrou no estado de listen, que é o estado de um servidor. Por isso que eu sei que ele é um servidor, porque servidor tem listen, cliente não tem listen. Este 1 é quantas requisições ele suporta enfileirar. Então aqui ele só suporta a fila de 1 requisição. Se eu botasse 5, ele ia, até 5 requisições ele ia enfileirar, porque lembra que durante a aceitação da conexão ele trava o processo. Então enquanto ele está travado tratando o estabelecimento de uma conexão, ele espera. As outras requisições ficam esperando um tempo na fila. Que tempo é esse? O tempo até dar o timeout, né, e não ter resposta. Porque lembra, o cliente cria, ele manda um sim e espera um SYNACK. O SYNACK vai ficar aguardando lá na fila. No caso aqui, só uma requisição vai encher o nosso servidor. E aí ele vai criar aqui, uma vez que ele criou, deu tudo certo, ele entra num estado contínuo, while true, né? Lembra, ele nunca para, como se fosse um microcontrolador aqui para sempre, né? E ele fica aqui aceitando conexões quando chegar algum byte ali, ou chegar um sim, ele vai estabelecer a conexão, vai escrever na tela, no caso do servidor, o cliente, né, que ele se conectou, e vai ficar esperando aí uma sequência de 1024 bytes. Lembrando que nesse caso aqui, não é uma mensagem, vão chegar 1024 bytes em ordem. E ele não tem que se preocupar em tratar esse 1024, verificar se essa mensagem é a mensagem esperada ou não é. Basicamente é o que o cliente mandou, né? E ele vai receber aqui um fluxo aí de 1024. Ele vai lá no buffer do sistema operacional e vai puxar 24 bytes de uma vez lá. Então, se a mensagem... Se não tiver nada, ele para e finaliza a conexão com o cliente. Ele fecha a conexão e volta para cá e espera uma próxima conexão. Nesse caso aqui, esse exemplo aqui é meio ruim. Esse IP aqui é o IP que é conhecido de loopback, 127.0.0.1. Isso permite que você tenha, por exemplo, isso aqui é um computador. O computador tem a interface que vai para a internet. Aqui, então, eu tenho duas interfaces aqui que vai ter dois IPs. Qualquer IP. 200, agora tem um IP aqui, que é o IP chamado LO. Que ele é o IP 127.0.0.1. É o IP de loopback. Para que serve esse IP? Para você conectar aplicações e elas falarem dentro da mesma máquina. E aí aqui você tem que tomar o cuidado para não repetir a porta, né?
Então, se eu tenho aplicações e elas falam dentro da mesma máquina, eu posso usar essa interface aqui e eu permito a comunicação interna dentro do meu computador entre várias aplicações falando via TCP/IP. Geralmente é para comunicação de sistemas críticos que ficam protegidos dentro de uma aplicação, né? Não escutam por lá de fora. Você tem uma aplicação intermediária que recebe uma requisição, faz uma filtragem e depois ela manda para uma outra aplicação interna. Isso poderia ser uma aplicação, tipo um banco de dados, né? Ao invés de você deixar um banco de dados conectado direto na internet, você deixa ele conectado no loopback e cria uma aplicação de proteção aqui, que vai gerenciar a inicialização da requisição e vai fazer as requisições, o acesso seguro aqui para o servidor. Seria um exemplo. Ou para você, por exemplo, programar testando, né, sem estar em produção, enfim. Nesse cliente ele cria a criação do socket igual, só que ele já vai para o estado, ó, como eu sei que ele é cliente, no caso do TCP, né, ele já vai para o estado connect. Então, para isso ele tem que saber a porta e o cliente a porta e o IP do servidor. Enquanto ele não clicar Ctrl X, ele vai mandando o que for sendo escrito no teclado e depois fecha. Então vê que as aplicações são iguais. No caso aqui, o tratamento da mensagem é abstraída no caso do servidor, né? E basicamente funcionalmente na TCP a aplicação não precisa tratar a mensagem em si, vai chegar uma quantidade de bytes e ponto. Se a gente for olhar, então o socket ele vai virar uma biblioteca, né? Então cada linguagem, que eu botei o link aí do socket para o Python 3, para o Python 2, para quem for programar na libc, né? Tem o manual, quem programa em Java, em JavaScript no Node.js, então cada linguagem vai ter a sua biblioteca socket, e aí aprendendo a usar ela é uma questão de prática. Antes da gente ir para a parte prática, né? Como atividade dessa aula, ficam as questões. Defina um socket de rede, onde os sockets poderiam ser fisicamente, né? Onde, se a gente conseguisse aí ler, ou de alguma forma acessar o socket, né? Onde que ele ficaria localizado no computador? Então defina e responde essa pergunta aí. Segunda pergunta é: um cliente tenta iniciar uma transmissão via TCP, porém há um retorno de connection refused, conexão recusada. Em qual estado da máquina de estado do TCP esse erro ocorre? Qual ferramenta pode ser usada para testar se o servidor TCP está disponível? E aí eu deixo essa pergunta em aberto para você dar uma olhada na internet, né? Como eu testo se uma conexão TCP, se um servidor TCP está disponível ou não está? Pesquise sobre o funcionamento da arquitetura de comunicação de aplicações ponto a ponto e public subscribe. Eu expliquei um pouco aqui, né? Como é possível implementar essas topologias usando as aplicações cliente-servidor, né? Então explica esses 3 pontos. Essas são as atividades dessa aula. Vamos na sequência fazer a prática com programação socket usando AWS. Até logo.